Olá, querida ouvintes, bem-vindos a mais um Direto no Direito. Para você que está nos assistindo ao vivo, hoje é 5 de junho, dia do meio ambiente. Por conta do dia do meio ambiente, nós preparamos este Direto no Direito para você conversar conosco sobre as repercussões do direito ambiental na pandemia. Portanto, eu tenho a honra de anunciar, tenho o grande privilégio de receber aqui no Direto ao Direito professor Ingo Sarlet e professor Tiago Fensterzeifer, que acabam de publicar conosco o inédito curso de Direito Ambiental. Professor Ingo, ele é professor titular da PUC do Rio Grande do Sul, é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e advogado. E o professor Tiago Fensterzeifer, ele é doutor em Direito com sanduíche na Alemanha, defensor público aqui do Estado de São Paulo e professor de diversos cursos de pós-graduação. Meus caros, que alegria recebê-los, que bom vê-los aqui, ainda que virtualmente. Bem-vindos aqui ao Direto no Direito do Gen Jurídico. Anderson, obrigado por nos receber aqui, é uma honra, um privilégio participar desse programa, e ainda mais num dia tão significativo, né, para a humanidade, realmente para a humanidade, e ainda poder lançar o nosso livro nesse dia, é uma grande honra. Muito obrigado, Henderson. Também, Henderson, da mesma forma, me junto aí o professor Ingo, agradecendo essa oportunidade da gente estar debatendo, né, justamente num momento existencial tão desafiador do ponto de vista civilizatório, né, a questão, inclusive, da nossa exposição trata um pouco dessa relação entre direito ambiental e pandemia. Então, mais uma vez, muito obrigado aí novamente, é uma alegria, né, estar podendo estar juntos, né, ainda que virtualmente, nesse momento, nesse Dia Internacional do Meio Ambiente. Maravilha. Bom, vamos começar os nossos debates aqui. Eu queria começar fazendo uma pergunta ao professor Ingo. Professor, no que consistiria a dimensão ecológica da dignidade humana? E é possível nós atribuirmos uma outra forma de dignidade a formas de vida não humanas e à natureza em si? Henderson, esse é um tema fascinante, é um tema que tem ocupado realmente muitos pesquisadores na área do direito ambiental, né, não só no direito ambiental, porque é uma questão transversal, né, essa relação homem-natureza, inclusive do ponto de vista moral, porque dignidade humana, ou mesmo dignidade da vida não humana, né, em se reconhecendo esta, tem uma conexão forte com a esfera moral, né, e, portanto, também sempre entendi que a dignidade da pessoa humana, enquanto princípio no direito, quer dizer, ela se transforma na dignidade humana, enquanto foi, digamos assim, extraída do mundo da filosofia, da ética, da moral, né, e trasladada para o direito, né, uma recepção aqui do direito, por parte do direito, da moral. Né? Todas as teorizações na esfera do pensamento filosófico e político sobre dignidade humana, antes de nós chegarmos na dimensão ecológica, né, realmente se deram no ponto de vista do pensamento moral, da filosofia moral, filosofia política. Né? Ainda que não tivesse o nome na época, isso já é insisto, isso é em São Tomás de Aquino, embora, claro, com viés teológico, fundamentação teológica, né? Foi em outros autores, os racionalistas, né? Também em Kant, né? O que está em causa é o mundo moral, né? E, além do mais, o que também chama atenção, porque eu já vou para o direito, também para a dimensão ecológica, já na sequência, é que nessas teorizações, e eu digo assim, dois grandes autores que têm mais em comum, eventualmente, do que se imagina, né? Cícero e Kant, né? A dignidade, ao fim e ao cabo, implica em deveres morais. Cícero escreve sobre isso pequeno trecho no seu livro dos deveres, De Officio, né? E Kant, na fundamentação na metafísica dos costumes, imperativos categóricos, na verdade, na metafísica dos costumes são imperativos morais, né? E não necessariamente jurídicos, embora com reflexos jurídicos. É claro que isso são os antecedentes, né? De qualquer sorte, eu diria que o princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto positivado, né, é a grande ponte, não a única, mas a grande ponte entre o mundo da moral, filosofia e do direito, né? Isso foi um processo relativamente recente do constitucionalismo, porque em termos de direito constitucional positivo, a dignidade humana passou a ser reconhecida em normas jurídico-constitucionais só a partir do século XX, né?
e com exceções na primeira metade do século XX, e com força normativa reconhecida real, né, só a partir do segundo pós-guerra mundial, e ainda assim também gradualmente. Né? Claro que na Constituição brasileira isso já era uma tradição consolidada, né? Especialmente no século XXI, antes nem tanto, passou-se a dar também maior atenção no direito, não só constitucional, à dignidade humana como categoria jurídica vinculativa, né? Justificadora de decisões, enfim, também no plano do direito concretizado, né? Mas é evidente que essa tradição sempre foi antropocêntrica. A Constituição brasileira, se fizer uma leitura, evidentemente, literal e não sistêmica, que também é mal construído, né? O professor Peter Heberle sempre disse, né, que a dignidade humana também sempre vista de baixo para cima, né? É dinâmico isso. Ela também é um construto, né? A compreensão do que ela significa sempre também é contextualizada, sempre foi e deve ser contextualizada. Portanto, a dinâmica, né, é natural que a própria compreensão de qual é o alcance, o conteúdo material dessa dignidade humana, especialmente na sua inter-relação com outros princípios e direitos fundamentais, né, ela é dinâmica, né, e, inclusive, portanto, também mutável. Né? Na verdade, é um ciclo tendencialmente cumulativo, né, de valor agregado do campo, inclusive, filosófico e do campo jurídico. Né? E é claro que a formulação de dignidade da pessoa humana é forte. Né? Nem todas as constituições falam, literalmente, de dignidade da pessoa humana. Né? Algumas falam, nem a Constituição alemã fala em dignidade da pessoa humana, fala em dignidade humana. É claro que passou a haver uma conciliação dessas figuras, né? Mas também do ponto de vista histórico, filosófico, durante muito tempo não se associou dignidade à noção de pessoa. O conceito de pessoa na filosofia, também no direito, não era durante muito tempo associado à dignidade. Isso também é um processo, a conjunção pessoa com dignidade é um processo mais recente, né? E muito variante. Mas é claro que isso já é consagrado, né? Uma versão profundamente antropocêntrica da dignidade humana, né? Mas é claro que nesse ganho de conteúdos, nessa inter-relação com outros valores, com outros direitos, com outros princípios, né? Passou a se reconhecer, e eu diria assim que o Thiago e eu realmente fomos, no Brasil, pelo menos, bastante precoces nisso, né? Não é uma inovação, por exemplo, mas, de certa forma, aqui isso começou há menos tempo, eu diria 2007, 2008 para cá, a se falar mais nisso, né? E quando se fala numa dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana, é como se falasse uma dimensão social, econômica, cultural, né? Mas é um construto onde se agregou essa dimensão. É claro, dignidade da pessoa humana porque se trata de deveres morais e jurídicos da pessoa humana em relação à natureza, né? Os animais não humanos e a natureza como um todo. Né? Então, por isso a dignidade, dimensão ecológica da dignidade humana, o reconhecimento de que, por vivermos nesse ambiente, ainda que se tenha uma visão predominantemente antropocêntrica, ou pelo menos antropocentrismo mitigado, não moderado, não importa que o nome, são terminologias que aqui não se excluem, é claro que falar nisso não significa ainda transferir dignidade à natureza, né? Ainda a dignidade da pessoa humana, mas com um valor agregado material, jurídico e moral, que implica, então, o reconhecimento de que temos deveres morais e jurídicos, funcionais, com essa natureza humana e que desses deveres, eles são vinculativos, também decorrem obrigações concretas, né? Para o Estado e também para as pessoas titulares dessa dignidade também. Temos jurisprudência sobre deveres ligados à propriedade, a preservação ambiental da propriedade, que se transfere várias construções jurisprudenciais, ao fim e ao cabo, dialogam com essa ideia, né? Sem que ainda tenha que ser conhecida uma dignidade na natureza não humana, né? Esse é um outro passo, dignidade na natureza não humana, né? E é claro que se fala, disseste bem, uma particular dignidade, né? Significa apenas dizer que a atribuição de dignidade, que nada mais é do que a atribuição de valor a algo, alguém, se fala até em dignidade da toga, dignidade da profissão, né, de uma carreira, quer dizer, dignidade pode atribuir até a um copo, né, a um cristal boêmio, em relação a um vidro, né, qualquer, quer dizer, não há problema, dignidade sempre é um valor atribuído a algo, pode ser uma espécie de dignidade. A quem se atribui, em função do que se atribui valor, né?
E que significa esse valor é outro departamento. Né? E quando se passa a reconhecer uma dignidade à natureza não humana, ou só parte dessa natureza, eventualmente como aos animais não humanos, já ainda assim a parte deles, né? Está apenas se dizer que nós passamos a atribuir a essa natureza não humana, agora genericamente falando, né, um valor próprio, intrínseco e também não meramente instrumental. Né, também não meramente instrumental. Portanto, sequer a natureza está à plena disposição nossa, ou de quem quer que seja, nós podemos imaginar isso também. Né? Assim também aqui nós temos um paralelo com o imperativo kantiano de que, né, ter uma dignidade significa ser um fim em si mesmo, né, e não um mero objeto. Aquela ideia de que o Estado está a serviço do ser humano e não o inverso, né, que agrada também a dignidade humana, se traslada para a natureza não humana, de que ela está apenas, né, apenas um valor instrumental para a nossa sobrevivência no planeta. Então, essa ideia é central. Agora, as consequências que se extrai disso, né, se disso se pode ou não sustentar a ideia de direitos subjetivos atribuídos a toda ou parte da natureza não humana, né, já é outro passo, porque a dignidade também pode ser protegida do ponto de vista objetivo. Né? Quer dizer, o Estado ter dever de proteção com a dignidade humana ou não humana, né, não significa necessariamente a atribuição de poderes, portanto, posições subjetivas, vinculativas, correspondentes a direitos. Porque até mesmo na doutrina constitucional há quem negue isso. Há quem diga que a dignidade da pessoa humana não gera um direito subjetivo à dignidade, mas sim o dever objetivo do Estado. Essa é a posição hoje minoritária, mas cresce, né, por outras razões que não vêm aqui ao caso. Né? É evidente que não vou falar aqui dos direitos animais, isso não foi a pergunta, né, mas que tem que lembrar que Kant expressamente disse, na sua fundamentação em Metafísica e Costumes, que o homem e os demais seres racionais têm uma dignidade e não um preço. O homem e os demais seres racionais. Final do século XVIII. Né? Kant era tão profundamente ancorado na racionalidade, na razão, o conceito de dignidade, né, que Kant ainda colocava a razão acima da própria condição de ser humano, o homem e os demais seres racionais. Claro, isso pode ser consequência dos animais sencientes, que tem alguma, e assim por diante, né? Mas não é agora o tema. Poxa, muito interessante essa parte. Eu acho que, inclusive, nós podemos voltar depois sobre essa questão dos animais não humanos, que acho que dá bastante pano para manga também. É uma tendência a ser discutida ainda. Mas, retomando ainda no caminho do raciocínio, professor Ingo, o senhor estava mencionando sobre a nossa Constituição, sobre como consta ali. Eu queria perguntar também de uma característica da nossa Constituição, que ela é reconhecida por muitos, como vários autores falam dela, como uma Constituição ecológica. O que seria essa Constituição ecológica? Por que ela é reconhecida assim? E o que seria, no que consistiria o novo marco de um Estado de direito ecológico? Bom, na verdade, essa pergunta é absolutamente importante, porque eu também não fui além disso. Né? Claro, uma interpretação sistêmica poderia levar a um resultado diferente do que apenas uma visão antropocêntrica fundada naquele artigo 1º, inciso 3. Né? Bom, em primeiro lugar, para a nossa Constituição, aqui é simplesmente dizer o descritivo, né? É uma Constituição ambiental desde o nascedouro, desde a sua promulgação, desde os trabalhos constituintes, porque ela tem realmente um regramento, né, em matéria ambiental muito forte. Ela consagra expressamente um direito ao ambiente, um direito à proteção do ambiente. Né? Ela consagra outras regras e princípios mais concretos, né, que já são destinados à proteção desse ambiente por diversas vias. Né? Alguns princípios, embora não expressamente positivados, estão lá subentendidos, a própria sustentabilidade, precaução, não aparece diretamente, mas está lá surpreendida por outras regras que a instrumentalizam. Né? Então, nesse sentido, nós já tínhamos uma Constituição ambiental, uma Constituição econômica, uma Constituição social e assim por diante. Né? Então, isso já é algo que vem de 88 e que já permitia se dizer, como a Partudina já dizia, né, que a nossa Constituição ainda assim já era uma Constituição de um antropocentrismo moderado, pelo menos, mitigado. Né? Claro, essa construção, esse passo além de começar a se reconhecer uma Constituição
ecológico mesmo, estado ambiental, passamos a preferir o ecológico, né? Ele, evidentemente, é um acréscimo, né? Na verdade, uma releitura já mais avançada, no estágio mais avançado, novamente num contexto, né? O que precisa, o que uma construção ambiental tem que ser hoje, né, para dar conta realmente da sua tarefa, né, de uma proteção integral, né, assim, quase holística, né, do ambiente como contexto, né, no qual nos situamos, seja o homem, seja na sua relação com outros seres, com a natureza. Eu lembro assim, claro, ele não falava, ele já falava do estado ambiental, mas não do estado ecológico, mas do professor Michael Kloepfer, na Alemanha, um dos grandes protagonistas do direito ambiental, do moderno direito ambiental na Alemanha, assim, Klaus Bossmann e outros, que já no seu manual de direito ambiental, de uns 15 anos atrás, já falava de um quarto elemento do Estado, né, que a teoria do Estado não mais podia se resumir àqueles 3 elementos: poder, né, soberania, poder, território, né, e população, povo, mas sim que o ambiente passava a ser um elemento adicional do próprio conceito, né, e estrutura do Estado constitucional contemporâneo, né? E é evidente, se a gente enxerga isso assim, que agora o ambiente já nessa dimensão ecológica, não necessariamente um deep ecology, né, que nem é, pelo menos não é a minha praia, né, nesse sentido, mas realmente de uma dimensão ecológica ampliada, né, que inclui realmente a dimensão de uma dignidade da natureza, essa diferença, o estado ambiental tradicional não precisa necessariamente ser um estado onde se atribui dignidade à natureza não humana, mas o estado ecológico realmente parte desse pressuposto, né? O ambiente ecológico, quer dizer, a ecologia, o sistema ecológico, lato sensu, nós como parte integrante dele, né, temos todos uma dignidade, portanto, um valor próprio, não meramente instrumental. Isso sim é possível sustentar, não só pelo texto constitucional, mas o texto constitucional recontextualizado, né, por toda uma gama de acréscimos, né, que foram sendo integrados na nossa ordem jurídica, ou expressamente, ou por outras vias, né. É todo o arcabouço de tratados internacionais, de declarações internacionais sobre o meio ambiente, sobre ecologia e sua proteção, né? A jurisprudência dos tribunais superiores também tem incorporado gradualmente essa ideia, o Supremo já de uma dimensão ecológica da dignidade humana, o STJ, né, também já da própria dignidade da natureza, além da dimensão ecológica, da dignidade humana. Portanto, há uma crescente tendência de uma leitura, tanto pelo direito posto legislado, né, quanto pela jurisprudência, da mesma forma da doutrina, em reler essa nossa construção ambiental, agora com uma construção de um Estado ecológico, sempre democrático, social e de direito, porque com isso a construção social, o princípio democrático e o Estado de Direito não são deixados à margem, porque senão passaríamos a ter o risco de uma ditadura ecológica, né, que pode ser tão perversa quanto outras, né? Portanto, esse Estado ecológico, ele se situa e deve continuar tendo relação e respeito à democracia, ao Estado de Direito e também, claro, os direitos sociais, tá? Isso continua sendo algo estruturante. Nós continuamos sendo o Estado Democrático de Direito também ecológico. É importante frisar isso, né? Porque também podemos correr o risco de uma ditadura ecológica e nós sabemos quem vai mandar nisso, não seremos nós, no mundo atual, né? Nós temos que entregar os nossos bens naturais para os outros apenas, né? Então, eu estou dizendo que o princípio da cooperação, da solidariedade, né, não implica reconhecer que os nossos bens naturais preciosos também sejam importantes para os outros, de outros cantos do planeta, e tenham uma responsabilidade também com esses, né? E vice-versa. Não temos poderes nem teríamos direitos sobre as florestas canadenses, né? Nem russas, nem sobre os rios. Mas é evidente que também o Canadá, também os Estados Unidos, não só nós, né, tem uma responsabilidade que transcende as fronteiras, né, por conta do princípio da solidariedade e também da cooperação. Enfim, professor Ingo, o senhor usou uma expressão que eu queria esclarecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais. O que seria uma ditadura ecológica
Eu acho que os que estão nos ouvindo não necessariamente estejam familiarizados com esse termo. Ditadura ecológica, não estou falando aqui necessariamente do fundamentalismo ecológico, são obviamente os movimentos que não veem outra coisa a não ser a causa ecológica, né? E com isso também justificam o atropelo, né, de qualquer outro direito, enfim, de uma forma até desproporcional, porque também, quando se fala do Estado ecológico, é o Estado do equilíbrio, né? E não também agora do deslocamento, né? Quando eu falo de ditadura ecológica, é no sentido de que poderes, normalmente são estados, né, eventualmente até grandes atores econômicos, né, passe a usar a causa ecológica, a proteção do ambiente, como um álibi, como um pretexto, né, de dominação política e econômica. Né? Entendi. Ou seja, realmente, uma grande potência poderia dizer, olha, a Amazônia é nossa. Né? E, portanto, como nós estamos em risco, nós temos o direito de invadir, né, de controlar esses recursos, né, inclusive a força do controle. Então, ditadura ecológica seria o processo de apropriação de bens ambientais, né, às custas da democracia, do Estado de Direito, especialmente nos locais que são, portanto, alvo dessa apropriação, né, e realmente a instauração do Estado ecológico ditatorial. Né? Quer dizer, não é mais o Estado de Direito, não é mais o Estado democrático, né? Talvez nem o Estado social, né? Mas sim é o Estado. Mas é nesse sentido. Né? Entendi. Fazendo uma atitude ecológica, e nós sabemos que as tentações para tanto estão aí. Né? Demais. Professor Thiago, o direito ambiental brasileiro, já agora descendo ao nível do direito, do ordenamento jurídico ambiental brasileiro, ele é considerado um dos mais completos, talvez até um dos mais avançados no mundo. Ainda assim, ele não parece ser eficiente. Aliás, nós vivenciamos, inclusive, uma frase muito forte do tem que aproveitar a pandemia para passar a boiada. Né? Você pode falar um pouco mais, né, do ponto de vista da efetividade da legislação ambiental, como é que a gente muda esse cenário? Perfeito, Henderson. Agradeço aí, né? Enfim, né? Falar depois do professor Ingo sempre é um desafio. Né? Ele colocou, e eu acho que isso é importante, inclusive, né? O direito ambiental está vivendo um momento de releitura, né? De mudança de paradigma. Isso tem a ver, inclusive, com o teu questionamento. O professor Ingo ele colocou aqui alguns desses pilares, né, que estão na construção aí normativa, axiológica desse novo direito ambiental. Então, né, se a gente para pensar no reconhecimento não só de uma dimensão ecológica, né, a dignidade humana, mas também a dignidade, né, pensar a dignidade para além da esfera humana, para a dignidade, né, da natureza em si, ou seja, isso é um marco de ruptura, né, muito forte com o paradigma, a tradição jurídica com a qual a gente está habituada, né, a trabalhar, e que foi a tradição jurídica que conduziu, né, em termos histórico-evolutivo, a edificação do direito ambiental clássico, né, desde o início da década de 70. Né, ou seja, a gente tem aí 50 anos, né, 5 décadas de um direito ambiental, né, que, bem ou mal, como vários autores dizem, fracassou, né, em conter esse ímpeto destrutivo em termos civilizatórios. Né, não por outra razão a gente chegou num momento, né, inclusive vários países, aí, alguns países europeus reconheceram, né, os seus parlamentos, enfim, órgãos ambientais, um certo estado de emergência ecológica, ou mesmo um estado de emergência climática. A gente, esse ano, comemorou os 50 anos do primeiro Dia da Terra, né, que começou a ser celebrado, em especial nos Estados Unidos, justamente nesse momento, né, em que teria surgido o direito ambiental, no início da década de 70. Né? A gente sabe que os Estados Unidos foi, de alguma forma, pioneiro nesse cenário. Né? A gente teve, no ano de 1980, em que foi celebrado o primeiro Dia da Terra, foi justamente o ano da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente norte-americana, e aí numa margem muito pequena, né, em questão de 3 anos, nós tivemos a Lei do Ar Limpo, a Lei da Água Limpa, a Lei de Proteção a Espécies Ameaçadas de Extinção, enfim. Então você tem ali o surgimento, né, a Conferência de Estocolmo, em 72, que também traz para a agenda política internacional
essa ideia de um novo direito humano, né? Se a gente pegar e ler o princípio 1 da Declaração de Estocolmo, você tem essa amarra, né? A gente pode até dizer que a própria dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana já estava consagrada expressamente no princípio 1, porque fala, né, expressamente questões, ou seja, que a qualidade ambiental é um elemento indispensável à proteção da vida e da dignidade e do bem-estar humanos, ou seja, então você tem ali os elementos que conformam essa ideia de um direito humano ao meio ambiente, né, integrado, por óbvio, né, acho que isso que o professor Ingo falou do conceito de dignidade, e que isso reflete na própria concepção de um Estado ecológico de direito, como ele falou, é um estado de equilíbrio, né, mas eu acho que aí se enquadra bem a própria tese da interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos, na perspectiva internacional, mas aí dos direitos fundamentais também em sede constitucional, ou seja, a dignidade tem uma dimensão liberal, uma dimensão social, uma dimensão ecológica, né, pensando pelo menos nas 3 grandes dimensões aí que concatenam, né, com a teoria dos direitos fundamentais. Mas, voltando para a tua pergunta, né, então nós temos aí uma história no Brasil, é um pouco mais recente, né, eu atribuo, vamos dizer assim, a certidão de nascimento do direito ambiental brasileiro à década de 80, né, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, representa justamente esse marco normativo inicial, né, onde se consagra um microsistema legislativo especializado, né, você tem ali, de fato, razões de índole ecológica, vamos dizer assim, por trás daquele marco normativo, diferentemente de legislações anteriores, que de alguma forma ou de outra procuraram assegurar a proteção de recursos naturais, mas o fundamento ou era questões relacionadas a interesses econômicos, à propriedade, ou mesmo à saúde pública, né? Você não tinha um bem jurídico ecológico autônomo consagrado no ordenamento jurídico brasileiro. Isso passa a existir tão somente a partir da década de 80, com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né, que é um marco importante de ruptura, inclusive, com essa tradição, né, até então hegemônica no direito brasileiro, né, uma tradição muito amarrada a uma perspectiva liberal, individualista, patrimonialista, né, e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente reconhece um bem jurídico de expressão coletiva, né, um bem jurídico difuso, que é a proteção do meio ambiente. Isso é reforçado, a gente tem a Lei da Ação Civil Pública, alguns anos depois, né, em 85, que também é um diploma muito importante do ponto de vista processual, consagra, né, um novo instrumento processual coletivo, mas também muito importante do ponto de vista material. Isso quem falava, inclusive, era o ex-ministro da STF, Teori Zavascki, né, ele tem uma obra em que ele reforça muito essa ideia que a Lei da Ação Civil Pública é extremamente importante, não só do ponto de vista processual, mas também material. O artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública é um rol, vamos dizer assim, desses novos direitos materiais de expressão coletiva, direitos difusos, né? A questão do consumidor entra também em discussão justamente nesse momento. Mas um exemplo importante da Lei 6938 de 81 é justamente a responsabilidade objetiva do poluidor, né, pelo dano ambiental. Era algo relativamente novo no cenário jurídico brasileiro e que rompe, né, justamente no âmbito da responsabilidade civil, que é um instituto jurídico genuinamente relacionado ao direito privado, né, rompe. Então você não tem mais aqueles conflitos individuais, mas conflitos de massa, né? O direito do consumidor também, né, concatena muito com essa ideia, né? Além disso, se atribui, já desde 1981, né, ao Ministério Público essa atribuição, esse dever institucional de promover a tutela do meio ambiente, né? A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente também cria uma política nacional, né, de âmbito federativo, amarrando essa tarefa, essa obrigação ao Estado brasileiro, lato sensu, né, em todos os âmbitos federativos, e aí o Ministério Público, no âmbito do sistema de justiça, passa a ter um papel muito importante. O mesmo dispositivo lá, o artigo 14, parágrafo 1º, que consagra, né, essa responsabilidade objetiva, que independe de culpa, também consagra, né, essa legitimidade do Ministério Público para promover ação visando a reparação ambiental. O nome ainda não era Ação Civil Pública Ambiental ou nada do gênero, mas o objeto dela coincide, né, com o objeto da Ação Civil Pública Ambiental. Isso, na Constituição de 88, então, como eu disse, só fazendo um percurso histórico, eu acho que auxilia, né, para entender qual que é o estado da arte hoje do direito ambiental. Nós tínhamos, então, já um novo direito, né, que surge
especializado, princípios próprios, ainda que não com uma sofisticação, né, conceitual, como a gente vai ter algumas décadas depois, mas a Lei 6938 faz isso, né? Você tem, de fato, uma nova disciplina jurídica surgindo, mas uma disciplina, um bem jurídico que ainda se mantém num espectro um tanto quanto periférico no âmbito do sistema jurídico. Justamente, né, essa ideia, ou seja, de que o direito ambiental, ainda na década de 80, se colocava de forma periférica no âmbito do sistema jurídico. Isso vai mudar substancialmente com a Constituição Federal de 88. Né? Então, quando se consagra um novo direito fundamental, lá no artigo 225 da Constituição, se constitucionalizam essas tarefas, né, do Estado, essas obrigações que o Estado tem, né, o Estado lato sensu, o Estado, né, poder executivo, poder legislativo, mesmo o Estado judiciário, e também no âmbito das instituições do sistema de justiça, né, até mesmo pela ótica de uma governança judicial ecológica, né, que é muito importante, se tem discutido muito esse tema mais recentemente. Você tem ali, né, um novo momento do direito ambiental no Brasil, em que ele passa a ocupar aquele centro que a gente pode denominar de, né, normativo axiológico da nossa Constituição, né, e a Constituição ela também faz algo muito importante em relação àquela tradição liberal, individualista, patrimonialista do direito, né, porque ela passa a ocupar, em 88, de forma, né, a doutrina constitucional, o professor Ingo é um dos grandes expoentes também dessa discussão, ela passa a ocupar a centralidade, né, os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana, ela passa a ocupar esse centro normativo axiológico do nosso sistema jurídico, rompendo, em grande medida, com essa tradição liberal individualista, né, que tinha no direito privado, no Código Civil, vamos dizer assim, né, o sistema jurídico gravitava muito em torno do direito privado. Isso muda com a Constituição de 88. É uma Constituição que é uma Constituição social, como bem o professor Ingo falou. Então, os direitos sociais passam a ser consagrados lá no catálogo dos direitos fundamentais. Da mesma forma, esse novo direito ao meio ambiente. Você tem, então, ali se alavancam, né, por assim dizer, esses direitos, os bens jurídicos, né, difusos e coletivos. Isso é muito importante para compreender, vamos dizer assim, o que a gente vai viver, né, pós-Constituição de 88 no nosso cenário jurídico. Né? Autores, o ministro Fachin, né, do STF, mas também, antes disso, ele era um doutrinador muito importante no direito privado, do direito civil constitucional, né? Ele fala justamente dessa virada copernicana, né? Ou seja, você retira o direito privado, o Código Civil, né, desse espaço privilegiado na centralidade normativa axiológica, se coloca a Constituição, os direitos fundamentais. Isso é muito importante para a percepção desse novo direito ambiental também, né, mas agora indo direto para o aspecto né, dessa deficiência, vamos dizer assim, do ponto de vista da efetividade da legislação ambiental. Isso é um dos pontos, talvez, mais importantes que se discute no direito ambiental contemporâneo. A gente teve, recentemente, um acordo regional celebrado no âmbito da CEPAL, que é a Comissão Econômica para América Latina e Caribe, do sistema ONU, tá? Não é do sistema OEA, que se celebrou um acordo regional cujo objeto, o Acordo Regional de Escazú, que é uma cidade ali na Costa Rica, próxima a São José, em que se trata, né, o objeto desse acordo é justamente os direitos ambientais de participação, acesso à informação, participação pública, e acesso à justiça em matéria ambiental, que é o mesmo conteúdo, aliás, nessa tríade de direitos de participação, né, informação, participação pública na tomada de decisão, e aí no âmbito federal, no âmbito administrativo, no âmbito legislativo, isso vale também, inclusive, para a esfera judicial, para o sistema de justiça, justamente porque a gente tem hoje uma abertura, né, a questão, o STF realiza audiências públicas desde 2007, em temas, vários deles, inclusive, trataram da matéria ambiental. Como o último deles foi a audiência pública sobre o novo Código Florestal. Esses direitos ambientais de participação reforçam, Henderson, justamente esses mecanismos de controle, tá? Tanto em relação a agentes públicos, atores públicos, quanto privados, né, que promovam, que realizem ações predatórias ao meio ambiente. Né? Eu acho que esse é um ponto-chave, né, essa tríade de direitos. Ela foi consagrada expressamente, aliás, no princípio 10 da Declaração do Rio. Né? Antes do Acordo de Escazú, a gente teve, no âmbito europeu, a Convenção de Aarhus, que é de 1998,
e foi um marco importante. Existem diretivas da União Europeia que também internalizam essa no âmbito europeu, essa convenção, os instrumentos, né, relacionados a essa tríade de direitos de participação. Isso é, ao meu ver, hoje, o que vai ser uma espécie de vetor de uma maior efetividade da legislação ambiental. Né? Eu mencionei mesmo a Lei da Ação Civil Pública, por exemplo, que consagrou a legitimidade das associações, né, para judicializarem questões ambientais. Né? Só que a gente, infelizmente, teve uma deficiência muito grande em relação a essa participação da sociedade civil organizada, né, no enfrentamento das questões ambientais. Né? Eu acho que alguns estudos apontam que mais de 95% das ações civis públicas propostas em matéria ambiental são de titularidade do Ministério Público. O problema não está no Ministério Público promover, não, o Ministério Público tem que fazer o que tem feito, né, e sempre mais, se possível, né, justamente num momento complicado, como a gente tem vivenciado hoje, né, num cenário político refratário, né, promovendo alguns retrocessos, pretendendo que se passe a boiada, como bem, né, você colocou aí, mas o que revela esses dados, essa estatística, é de uma deficiência do outro lado. Né? O ideal seria que a sociedade civil tomasse mais o protagonismo, né, do ponto de vista administrativo. A gente tem uma lei de acesso à informação ambiental de 2003, né, e a própria lei de acesso à informação pública, né, mais recente, mais completa, que se aproveita ela integralmente para a matéria ambiental, né, especial por se tratar de um direito fundamental e veicular o interesse público na matéria ambiental, mas são instrumentos, o acesso à justiça é muito importante, né, ou seja, e a participação cada vez maior e um controle social maior em relação a exigir o cumprimento da legislação ambiental. Então, eu percebo que, tanto na sua fala, Thiago, quanto na do professor Ingo, a função da jurisprudência tem sido muito marcante, né? No momento em que nós estamos discutindo, inclusive aqui no Brasil, qual é o tamanho, o espaço do judiciário nesse jogo de poderes e tudo mais. Vocês escreveram um artigo que foi muito interessante, está no Gen Jurídico, né, sobre quando vê aquela decisão acerca da guarda de um papagaio, que a família entra com a ação, porque o papagaio havia sido tomado pelo IBAMA. O animal convive conosco há tanto tempo que ele vai sofrer mais tentando essa tentativa de readaptação do que estando conosco, que cuidamos e tudo mais. Eu queria perguntar a vocês justamente sobre o papel do Poder Judiciário e da jurisprudência na efetividade e na conquistas de reconhecimento de novos direitos ambientais. O que nós podemos esperar da jurisprudência? Qual é a legitimidade do Poder Judiciário em avançar nesses temas, inclusive até mesmo aquela questão que o professor Ingo havia mencionado, dos direitos das pessoas não humanas. Eu cito aqui, não foi no Brasil, mas eu cito o caso aqui do direito autoral de um macaco que fez uma selfie, e essa selfie viralizou, começou a ser utilizada a imagem dele, de uma foto que ele fez de si, né, de uma câmera disponibilizada para ver como é que ele reagiria, e teve uma discussão sobre se o direito autoral era do fotógrafo ou do macaco. Também a discussão de direito autoral de quadros pintados por grandes símios, eles expressam ali o que eles estão sentindo. Já teve várias discussões se isso pertenceria, se haveria um direito autoral ali ou não, se poderia ser replicado, aquilo reproduzido, inclusive sem o reconhecimento da autoria. Eu queria ouvi-los nisso. Então, qual o papel da jurisprudência e se é possível avançar nesse sentido, se o Brasil vai avançar no sentido dos direitos dos animais não humanos? Começando pelo professor Ingo. Vamos seguir a mesma ordem, então. Bom, obrigado pela provocação, pergunta importantíssima. Isso também trabalhamos no livro, tanto nesse curso como em outros, né? Também já no artigo específico sobre governança judicial ambiental, que publicamos há uns 2 anos atrás. De fato, muito do protagonismo, muito da mudança, digamos assim, de perspectiva e de concretização, digamos assim, dessa releitura, da própria noção de Estado ambiental para o Estado ecológico, dessa dimensão ecológica da dignidade humana, tem sido via jurisprudência, que evidentemente começa a fazer essa leitura sistemática e contextualizada e recontextualizada da dimensão do direito ambiental e da sua, portanto,
ampliação para diversos âmbitos do direito, como também realmente com precedentes jurisprudenciais importantíssimos, né, que acabam demarcando, muitos inspirados pela própria doutrina, né, uma atuação, claro, mais ou menos proativa, conforme também cada estado, né, e no Brasil, como nós sabemos, embora nós sejamos um estado, né, uma ordem jurídica atrelada digamos assim, ao sistema romano-germânico, né, ao direito civil, como se costuma dizer, né, nós temos a jurisprudência passou a ser também, nesse sistema, um fator importantíssimo de evolução, desenvolvimento do próprio direito, né, como fonte do direito. E isso se percebe muito claramente na dimensão ambiental. Né? E estão me ouvindo? Que agora sumiu a imagem. Ouvindo. Acho que sumiu a imagem, mas nós ouvimos. Entrou uma coisa aqui e sumiu, por isso, perdão. Eu digo assim, e claro, a gente percebe isso no Brasil em várias decisões. Né? Dos tribunais superiores foi o STJ realmente um dos primeiros a desenvolver mais isso, em mais casos concretos, né? Inclusive essa questão da natureza, foi uma decisão do STJ, né, que também referiste, né, mas o próprio Supremo Tribunal Federal tem tido uma jurisprudência muito forte, né, de assim, majoritariamente protetiva do ambiente. Pode-se discutir uma outra decisão, se para alguns é suficientemente protetiva ou não, mas é claramente mais tendente à proteção do ambiente do que o contrário. Né? Isso vai desde a releitura do sistema de competências, né? Das decisões sobre crueldade com os animais, né? Da própria decisão sobre questões ligadas à importação de pneus, amianto, enfim, várias questões. A gente percebe claramente essa tendência. E não é só no Brasil. Né? Por exemplo, o próprio tema da litigância climática, né? Em outros países se percebe isso, quanto a jurisprudência tem sido um fator catalisador e potencializador dessa releitura desses avanços, né, no campo do direito ambiental. Né? Repito, claro que isso depende, novamente, da composição dos tribunais, da independência do Poder Judiciário. Né, eu acho que a sua câmera ainda está desligada, que nós não conseguimos ver o senhor. É que, na verdade, entrou eu estou tentando voltar aqui, gente, e simplesmente entrou uma ligação, eu recusei, e agora eu não vejo vocês, só escuto e vocês me escutam, né? Então, acho melhor do que eu fazer uma bobagem aqui, se me permite, eu falar assim, né? Do que daqui a pouco romper completamente aqui. Não é o mais simpático, mas eu não sei se não é melhor. Mas, enfim, basicamente é isso. O judiciário é um protagonista importante, pode sempre discutir o tom e o dom, né? Às vezes ele não está ultrapassando as chinelas em termos de intervenção na esfera dos outros poderes, como acontece com outras políticas públicas, enfim. Mas, definitivamente, o Poder Judiciário é um grande contributo no Brasil também do avanço das causas ambientais. Tiago, como você avalia essa questão? Você acha que tem algum limite? O Poder Judiciário pode ser, inclusive, ativista em relação a isto, ou não? É positivo que o Judiciário seja efetivo quando a população não venha a ser, como você havia mencionado? É difícil, né? Eu não vou entrar naquele debate mais profundo aí a respeito de ativismo judicial e controle judicial, né? Ou seja, mas existe a gente tem um marco normativo muito, como, né, você bem colocou na questão anterior, né? Ou seja, a gente tem uma legislação, tanto do ponto de vista constitucional quanto infraconstitucional, né, que coloca nas mãos do Poder Judiciário, né, um instrumento muito consistente, né? E às vezes, inclusive, para tomar algumas medidas, quando, por exemplo, o Supremo faz algum controle acerca da constitucionalidade da legislação infraconstitucional, ou mesmo legislações estaduais, no sentido até mesmo de uma eficácia contramajoritária, né? Se de alguma forma, aí, claro, sempre à luz do caso concreto, né? Isso não existe como analisar isso, né, de forma absoluta, né, ou teórica, sempre vai demandar, por parte do Poder Judiciário, uma análise concreta, né? Mas sem dúvida, como o professor Ingo
né, disse, eu falei dessa ideia de uma governança judicial ecológica, muito tem, né, o STJ em matéria ambiental, em vários temas, né, não só nesses temas mais novos, mas em temas relacionados à responsabilidade civil em matéria ambiental, é algo realmente notório, né, é um tribunal que tem, por vezes, antecipando, né, mudanças legislativas, inclusive indicando para o legislador qual que é o caminho, quais instrumentos devem ser adotados. Eu dou um exemplo muito importante, que é a questão do regime jurídico das áreas de preservação permanente da reserva legal. A natureza jurídica desses dois institutos que estavam no Código Florestal anterior e estão no Código Florestal de 2012, né, que são institutos jurídicos dos mais importantes para a proteção, né, de área florestal, por exemplo, desde ali, de meados da década de 2000, ali, acho que desde 2005, antes disso, não me recordo, nós já tínhamos decisões do STJ que reconheciam a natureza propter rem, né, ou seja, a erga omnes, a natureza propter rem, no sentido de vincular, independentemente daquele atual possuidor ou proprietário de um imóvel rural ter desmatado, ter retirado a cobertura vegetal, né, a ele era atribuída a responsabilidade pela reparação, né, podendo figurar num polo passivo de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público, mesmo por um órgão ambiental, para reparar. Isso só veio a ser consagrado expressamente na legislação em 2012. Então, o STJ antecipou, né, muitas vezes acontece isso, dando indicativos importantes, né, em relação à interpretação que se faz da legislação ambiental. Um outro exemplo é esse caso, né, que você citou, da decisão do STJ, que foi a primeira, né, que expressamente na fundamentação atribuiu direitos aos animais não humanos, né, do ministro Og Fernandes, do ano passado. A gente, né, comentou essa decisão no artigo citado por ti, enfim, e que é uma decisão, né, extremamente inovadora, de tratar, né, um animal não humano não mais como uma posse, né, e sim, né, como uma guarda, ou seja, né, da mesma forma que se trata no âmbito do direito de família em relação aos filhos, né, de desinstrumentalizar, vamos dizer assim, né, compreender, superar essa compreensão da vida animal como um mero objeto, né. Aí, voltando ao início da fala do professor Ingo, né, isso envolve o reconhecimento de dignidade, isso envolve, né, o fato de se atribuir um valor intrínseco, né, e não se tratar mais a vida animal como um simples meio, né, a serviço, então, né, das vontades humanas, enfim. Né, eu acho que isso é uma questão importante que a gente está vivenciando, né, felizmente a gente teve, né, decisões importantes, e decisões do ministro Herman Benjamin também, que ele reconhece como vítima do dano ambiental não só, vamos dizer assim, a sociedade, né, os seres humanos, mas também os animais não humanos, né, e os processos ecológicos essenciais. Esse é um conceito-chave que está consagrado na Constituição de 88, lá no inciso 1º, do parágrafo 1º do artigo 225. Né, ali, muitos autores, né, e o ministro Benjamin, inclusive, né, tem na jurisprudência do STJ capitaneado o entendimento que aquele conceito expressa uma espécie de proteção da natureza em si, né, do equilíbrio, da integridade ecológica de forma autônoma em relação, por assim dizer, ao ser humano, né, ou seja, então, para além do outro dispositivo também, do mesmo parágrafo 1º do artigo 225, que veda práticas cruéis contra os animais, né, você tem ali também nessa ideia de processos, de uma proteção constitucional dos processos ecológicos essenciais, uma vinculação constitucional a uma proteção da natureza em si. Então, isso é um aspecto importante. E o STF tem também, né, como o professor Ingo mencionou também no início da fala dele, na decisão envolvendo o caso da vaquejada. Você teve pelo menos 2 ministros ali, a ministra Rosa Weber e o ministro Lewandowski, que propuseram uma interpretação biocêntrica do artigo 225 da Constituição, e a ministra Rosa Weber expressamente fala, né, em se atribuir uma dignidade à vida animal não humana. Então, isso é algo que está em movimento, está acontecendo agora, né, a gente tem vivenciado, desde lá, acho que é importante só mencionar, em relação aos direitos da natureza, o marco da Constituição Equatoriana de 2008, né, que foi a primeira Constituição a atribuir direitos à natureza, né, à Pachamama, enfim,
e depois disso nós tivemos várias decisões importantes, né, da Corte Constitucional colombiana, que atribuiu direitos ao Rio Atrato, uma decisão, né, de 2012, salvo engano, extremamente importante nesse sentido, e mais recentemente a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na opinião consultiva número 23 de 2017, recomendo a todos que leiam, é um documento paradigmático, né, nessa matéria, sobre direito, meio ambiente e direitos humanos. Ela reconheceu essa tendência, né, hoje existente, de se atribuir personalidade jurídica e direitos para além, né, dos seres humanos, em relação a rios, os animais não humanos, a natureza, a floresta. Tem uma decisão também, não da Corte Constitucional, de uma Corte Superior colombiana, atribuindo direitos à floresta amazônica. Que interessante. Né? Só destacando o nosso livro, né, Henderson, só para destacar, ele é concebido... Pera, que eu quero chamar a atenção a isso. Tiago, você recebeu em mãos, parece que há pouco tempo, o exemplar do livro, né? Mostra para nossos ouvintes aí, ó, a alegria do pai quando pega a criança na mão. Tiago, como você definiria o que tem de diferente nesse livro? Qual é a base conceitual dele? Qual foi a ideia que vocês tiveram quando pensaram nessa obra? Eu acho, obrigado, Emerson, né? É nesse ponto que eu ia entrar, né? Porque, como eu falei, o direito ambiental ele tem uma história que não é tão curta, óbvio que não é uma história equivalente ao direito civil, né, ao direito penal e outras disciplinas jurídicas, mas ele tem já uma história, né, como eu falei, de 5 décadas, né, assim, meio século de existência no Brasil, um pouco menos. O primeiro livro, na verdade, escrito, né, doutrinário sobre o direito ambiental, à época, inclusive, falando de direito ecológico, é do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, né, professor do Rio de Janeiro, administrativista, né, ele publicou em meados da década de 70. Mas a primeira obra, pós-Lei 6938, é do professor Paulo Afonso Leme Machado, né, de 1982, um ano depois da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Né. Agora, só trazendo isso para... Ou seja, é uma história de um direito ambiental, né, que foi construído muito à luz de um paradigma antropocêntrico. Né, e a gente tentou, eu e o professor Ingo, na medida do possível, repensar essa teoria geral do direito ambiental, né, que é um direito ambiental não só brasileiro, mas, né, a gente está muito alinhado com o direito comparado, com o direito internacional do meio ambiente, enfim. Isso é muito importante hoje, cada vez mais, diálogo de fontes, diálogo de cortes, inclusive. Nessa decisão do ministro Og Fernandes, né, do STJ, você vê ali citada a Constituição do Equador, as decisões da Corte Constitucional colombiana. É isso, direito, esse constitucionalismo multinível, né, dialógico, do ponto de vista do direito comparado, do ponto de vista do direito, do Sistema Internacional de Direitos Humanos. É isso, né, a gente procurou traduzir esse estado da arte do direito ambiental, ainda com esse conceito de um direito ambiental, mas que também se movimenta rumo a um conceito de direito ecológico. A gente coloca isso no livro, nessa ideia de, num primeiro momento, manter, nós inclusive discutimos, né, Henderson, essa ideia, na época da concepção do livro, né, vamos para um direito ecológico já? Não, vamos começar a plantar sementes aí desse novo paradigma jurídico, né, a ponto das pessoas daqui a pouco não saberem do que a gente está falando exatamente. Mas é isso, o direito ambiental está num momento de ruptura, né, muito importante. Né, voltando à fala do professor Ingo, é isso, né, quando você começa a mexer nas bases, nos pilares de sustentação, né, do nosso ordenamento jurídico, né, a dignidade da pessoa humana começa a sofrer uma releitura, né, e para além de uma perspectiva antropocêntrica, né, a teoria dos direitos fundamentais, da mesma forma, você começa, né, a reconstruir lá na base, né, e muito também com olhar do ponto de vista, né, da filosofia, da ética, né, da evolução que se teve desde a década de 70 nessa seara, da mesma forma em relação à ciência, né, o direito ambiental sempre foi uma voz da ciência, né, das ciências naturais em especial. Né, tem uma passagem do relatório Brundtland, né, que foi um documento fundamental, por exemplo, preparatório para a Conferência do Rio 92, e que os principais conceitos, né, que foram depois, inclusive, elaborados não só na declaração, mas nas 2 convenções quadro, né, de mudanças climáticas, mas também da biodiversidade. Você tem ali no relatório Brundtland a ideia de que as leis, né, dos homens, né,
vamos botar aí o direito, mas não só o direito, né, mas as leis dos homens, dos seres humanos, devem necessariamente se adequar às leis, a essas sim, imutáveis e universais da natureza. Então, o direito ambiental sempre sempre se alimentou muito, dialogou muito com, né, a ciência, né, as ciências naturais. Eu acho que isso também é muito importante em tempos de pandemia. Disciplinaridade aqui, né? A gente está vendo a questão, né, e o STF aí, o Poder Judiciário está sendo, de alguma forma, uma voz da ciência, né, ou defendendo a voz da ciência, das autoridades sanitárias, né, dos médicos, que personificam, de alguma forma, né, essa voz da ciência. Isso é muito importante no âmbito do direito ambiental, né, da gente compreender não só essa dependência existencial, né, completa, que a pandemia joga isso na nossa cara, né, o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, numa das suas manifestações, né, da direção, da comissão diretiva do PNUD, colocou expressamente, né, ou seja, essa recorrência cada vez maior de epidemias, pandemias, está diretamente associada, né, à degradação de habitats, né, à degradação da natureza. Não existe dúvida científica quanto a isso, né? Então é isso, é esse novo direito ambiental, né, direito ecológico aí, talvez, né, a gente mude daqui a uns anos o título do nosso livro, né, professor? Mas é algo que é novo, né? Então a gente construiu o nosso livro, né, à luz desse estado da arte, né, dessa nova abordagem teórica, de uma nova teoria geral do direito ambiental, né, que está emergindo em vários lugares do mundo. A gente tem uma influência muito forte, né, do direito europeu, em especial do direito alemão, né, de autores que são muito importantes. O professor Ingo já citou alguns deles, né, o professor Klaus Bossmann, o professor Michael Klepfer, enfim, vários outros aí, também a filosofia, a ética ecológica, né, é um guia, né, para iluminar um pouco essa jornada aí de reconstruir o direito ambiental, porque, né, voltando para aquela tua primeira pergunta para mim, ele não tem dado conta sozinho, né, ou pelo menos esse direito ambiental antropocêntrico não tem sido suficiente para conter, né, como diz o Hans Jonas, né, o filósofo alemão, que é um dos precursores da ética ecológica, da ética ambiental, né, ou seja, o Prometeu desacorrentado, né, que é a tecnologia, que é a civilização, que está destruindo tudo. Né, a gente precisa conseguir amarrar de novo o Prometeu, né, civilizatório, a ponto aí, por assim dizer, de evitar, né, o que o antropoceno jogou aos nossos olhos. Né? Nós nos tornamos uma força, né, o ser humano, uma única espécie da natureza, nem os dinossauros conseguiram tamanha, né, impacto sobre a superfície da Terra, enfim, como uma força geológica. Né? Ou seja, a gente está destruindo um novo período geológico. O antropoceno foi inaugurado em homenagem, não por nossa virtude, né, mas justamente por uma desvirtude, um desvalor da nossa conduta, do nosso comportamento. Então, é isso. Eu acho que aí a gente conclua aqui minha última manifestação. Professor Ingo, já estamos aqui na reta final. Que satisfação, que prazer, é uma honra para mim, não só ser seu editor, mas ser seu aluno, eterno aluno. A gente aprende sempre ouvindo o professor Ingo. Eu queria abrir para o senhor fazer a mensagem final para os nossos ouvintes neste momento, antes de encerrarmos aqui, e deixando claro que foi um privilégio poder editar essa sua obra, editar mais uma obra sua, né? E, por favor, palavra final para os nossos ouvintes. Bom, Anderson, em primeiro lugar, o que me cabe dizer é muito obrigado, porque realmente essa recepção aqui contigo, nesse espaço qualificado, também para divulgar essa obra, né, que o Thiago e eu sempre com muito carinho fizemos, era uma meta, né, de muito tempo, né? Na verdade foi resultado de um conjunto de trabalhos anteriores, né, que começou com o direito constitucional ambiental, que felizmente está na 6ª edição, está sendo bem aceito, né, incluindo a jurisprudência dos tribunais superiores, né? Depois fomos com os princípios para a teoria do direito ambiental, um comentário lá com a Saraiva, né? E aí acabamos realmente com esse resultado, que é um curso que também, evidentemente, é sempre uma trajetória, né? Um curso nunca foi ruim se fazer cursos, porque é curso de muita qualidade, e cursos também são cursos onde embora se faça também reconstrução do estado da arte, né?
não se precisa deixar de colocar também doutrina própria e crítica. Há muitos cursos que conciliam as coisas, né, que são resultado de um tempo de maturação de trabalho. Então, só tenho a agradecer por isso, também ao Tiago pela parceria de tantos anos, né? O Anderson também já conhecemos, né? Até porque no direito constitucional ambiental teve também a mão do Anderson na época, né? Quer dizer, agora voltamos às mãos do Anderson via GEM, né? E que foi um sucesso, né? Foi um sucesso, né? O curso. E é claro, sim, estamos num momento hoje importantíssimo de reflexão. Espero que as nossas respostas, minha e do Tiago, tenham contribuído também de forma positiva, né, para esse programa, né, e eventualmente também sensibilizar também algumas pessoas que estejam acompanhando, né, porque é um dia, claro, todos os dias são dias de cuidar do ambiente, dos próximos, assim por diante, né, mas é claro que datas especiais também têm essa simbologia, né, onde é o momento de parar, fazer uma reflexão, né, onde se pode ainda avançar, o que se pode fazer de melhor, né? E me parece assim que esse momento então contribui para isso. Muito obrigado, professor Ingo. Obrigado, professor Tiago, pelo tempo dedicado para nós conversarmos aqui. Eu reitero que é uma grande satisfação ser editor dos senhores, agradecendo também toda a contribuição doutrinária que dá a este país, a ciência jurídica neste país. Os senhores fizeram não só em leituras constitucionais sobre direitos fundamentais, e agora, nesse momento, um importante passo sobre o meio ambiente, acerca do meio ambiente, apresentando esse novo paradigma que está descrito nesse curso de Direito Ambiental, que vem como uma obra didática para já se ensinar a pensar nesse novo paradigma que, maiormente por circunstância da pandemia, nos leva a repensar tudo aquilo que vimos fazendo, ensinando e compreendendo. Espero que estejamos em breve ao vivo novamente, conversando. Eu espero que seja pessoalmente, vai ser uma grande alegria encontrá-los. Meus caros, é um prazer. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui acompanhando a nós, seja ao vivo, seja depois, posteriormente, gravado. É uma alegria estar com vocês também. E nos vemos em breve no próximo Direto no Direito. Até lá, gente. Um forte abraço. Tchau.